pessoal, tudo jóia? Aqui é o Marcelo do Luvic. Eu gostaria de nesse vídeo bater um papo com vocês sobre as alterações que nós fizemos aqui no sistema para que ele faça agora o cálculo de payback, de retorno de investimento, conforme a Lei 14.300 cita lá, né? Basicamente aquele cálculo do FIUB, simultaneidade e tudo mais. Então eu quero mostrar para vocês como que ficou essa implementação aqui dentro do Luvic e algumas coisinhas vão mudar aí no dia a dia de vocês dentro do sistema, tá joia? Bom, já é conhecimento de todos sobre as alterações da Lei 14.300, né? Nas últimas semanas tem sido comentado bastante sobre esse assunto. E falando especificamente do cálculo de payback dos sistemas, né? A gente tem aqui o conceito do FIUB e o conceito do fator de simultaneidade, que são dois conceitos que vão impactar bastante no retorno do investimento. Então, o que é o FIUB? O FIUB é o pagamento da rede de distribuição. Então, para a gente saber qual que é o valor, o custo da rede de distribuição, né, o FIUB, a gente precisa saber qual que é a distribuidora do cliente. Então, vocês vão ver que uma das alterações que a gente tem que fazer agora no Luvic, na hora que a gente for gerar um novo negócio, a gente informar lá qual que é a distribuidora. E também tem o fator de simultaneidade. O fator de simultaneidade é basicamente aquela energia que a gente gera e consome de forma simultânea, né, ao mesmo tempo ali. Então, vamos dar um exemplo fictício, que a gente está gerando agora, nesse exato momento, 8 kWh, e a gente tem os nossos eletrônicos na nossa casa consumindo 3 kW. Então, a gente tem aqui, consumindo 4, vamos arredondar. Então, estou gerando 8, estou consumindo 4, a gente tem um fator de simultaneidade aí de 50%. Eu estou consumindo simultaneamente 50% do que eu estou gerando. Então, esses dois fatores agora, o pagamento do FIUB e o fator de simultaneidade, eles vão impactar bastante no retorno de investimento, tá joia? Do nosso sistema aqui no cálculo de payback. Então eu quero compartilhar a tela do Luvic para mostrar para vocês como que ficou esses dois conceitos aqui dentro. Então vamos lá. Aqui eu estou logado no Luvic, né? E vamos lá, algumas alterações que a gente tem que se atentar. A primeira delas, todos vocês vão precisar vir aqui em configurações. E aí dentro de configurações a gente vai vir aqui em proposta comercial PV, a gente vai rodar um pouquinho a tela, a gente vai ver aqui agora o cadastro do fator de simultaneidade. Então o que é isso aqui? Provavelmente a base de vocês ela vai estar configurada com estes valores padrões. Tá? O que a gente está falando aqui? Todo novo negócio que a gente for criar, que for do tipo residencial, a gente está considerando por padrão 30% de simultaneidade. Se for industrial 80%, se for comercial 60% e assim vai. Vocês precisam, então, a primeira coisa, entender se esses valores aqui fazem sentido para vocês. Não, Marcelo, eu quero trabalhar com 20% no residencial, como padrão. Então, vem aqui como padrão, altera para 20%. O que significa isso? Todo novo negócio que você for criar, do tipo residencial, por padrão, ele vai considerar o valor que você informou aqui, no caso, os teus 20%. Então, o primeiro passo é importante que vocês validem esses números, se esses números que estão aqui, se eles fazem sentido para vocês. Esses valores que estão aqui é simplesmente uma sugestão que o nosso time aqui do Luvic está passando. Tá joia? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre os indicadores econômicos, tá? A gente vai voltar aqui. Então, o primeiro passo é conferir, validar o fator de simultaneidade que está cadastrado na base de vocês. Então, vamos lá. Feito isso, vamos então gerar uma primeira proposta e ver as alterações, né? O que tem de diferente. Então, vamos vir aqui em novo negócio. Então, vamos colocar aqui, gerar um negócio vamos colocar aqui uma pessoa, vamos chamar o Renato Silva. Vamos colocar aqui o telefone dele. Vamos falar que ele está aqui em São Paulo, cidade de Mococa, né? Mococa é a sede do Luvic, estou em Mococa. Então vamos lá, aqui a gente vê uma primeira alteração. O Luvic está pedindo para a gente informar qual que é a distribuidora lá que atende o Renato Silva. Então aqui em Mococa é a CPFL Santa Cruz. Por que eu seleciono aqui? Na hora que eu selecionei a CPFL, o Luvic já sabe aqui agora qual que é o FIUB, né? Qual que é o valor da TUJ FIUB que o Renato Silva paga. Então vamos entrar aqui. Ele sabe que é do grupo B, né? Então ele sabe que é o valor do FIUB no grupo B, residência convencional aí do Renato. Então vamos falar que ele tem aqui 500, consome 500 kW, média mensal, vamos colocar aqui 65 centavos o quilowatt, que a gente pegou na conta de energia dele, né? Então vamos colocar aqui agora que ele é residencial. O que significa? Na hora que eu selecionei residencial, o Luvic sabe que ele precisa pegar lá dentro daqueles valores padrões que a gente configurou de fator de simultaneidade, qual que é o valor padrão para residencial. Então, no nosso caso, nessa minha base está 30%,
ele vai considerar 30% aqui no fator de simultaneidade. Vamos colocar aqui um telhadinho de cerâmico. Esse aqui é o sistema da casa dele, né? Da casa do Renato. Vamos lá, geramos um negócio. Vamos lá, primeira mudança que você vai ver aqui agora na tela. Tá? Quando você clicar aqui em contas de energia, você vai ver essa mensagem aqui. Ó. Neste momento, não está disponível a opção de adicionar novas contas de energia no negócio. Fique tranquilo, logo você poderá adicionar novas contas. Tá? Então a gente está alterando o Luvic ainda para você conseguir adicionar mais contas de energia e fazer aquilo que você estava acostumado a fazer no Luvic, né? Gerar excedente de crédito, distribuir o crédito para as outras contas, simular o alto consumo remoto, né, mano? Resumindo, a gente está alterando o Luvic ainda para a gente conseguir fazer esse cálculo de payback certinho, baseado nesses cenários, tá? Então, por enquanto, neste momento, quando esta versão que eu estou mostrando para vocês aqui estiver no ar, só vai conseguir ter uma conta de energia aqui dentro do Luvic, tá? Aqui no dimensionamento, a gente vai ver uma segunda alteração, então essa é a primeira mudança. A segunda mudança, vocês vão ver que agora a linhazinha do percentual de simultaneidade, né? Fator de simultaneidade. Então ele veio aqui com os 30%, que é aquele valor padrão que está configurado aqui na minha base, tá joia? Então, a segunda alteração é essa. Vamos ver quem define o sistema. O Luvic dimensionou aqui, no dimensionamento não teve nenhuma alteração, um sistema de 4.32 kWp, que vai gerar uma média mensal aqui de 527 kW. Vamos lá, vamos clicar aqui em valide a geração. O que a gente vai ver aqui agora? Essa tabelinha nova aqui embaixo. Então, o que ela faz? Vamos lá. Primeira coisa que ela vai mostrar para a gente, ano a ano, tá? Numa visão anual, no primeiro ano, em 2023, quanto que eu vou pagar de tarifa de energia? Tá? 65 centavos a tarifa, que é o valor que eu informei lá na hora que eu criei o negócio. Aqui ele já me traz o custo de fio B em 2023. Então aqui ele está me trazendo 15% do fio B de 2023. Tá? Então a gente está usando aqui os 15% da tarifa fio B. Aqui está os 30% do fio B, 45% e assim sucessivamente. Se você olhar aqui o valor da tarifa, ela vai aumentando ano a ano. A gente está corrigindo ela pela inflação, usando aqueles indicadores econômicos que eu citei no comecinho do vídeo e que a gente vai voltar neles lá no final. Tá? Então a gente percebe que a tarifa ela vai aumentando ano a ano, o fio B ele vai aumentando ano a ano. Nestes primeiros anos aqui, com base em dois fatores, né? Primeiro, aqui é 15% do fio B, aqui é 30%, aqui é 45%, aqui é 60%, então ele vai pegando parcelas maiores do fio B e também a correção, né? Então, se o valor da tarifa aumenta, o valor do fio B aumenta, então vai ser 30% em cima de um valor de fio B maior do que foi no ano anterior, tá? Então aqui a gente está aplicando já a correção desses custos da energia. Fator de simultaneidade está 30%, que é o que está configurado nesse negócio. A geração ela vai diminuindo ano a ano, tá? A gente sabe que os módulos eles vão perdendo aí, potência de geração ano a ano, né? E o consumo se manteve estável. A gente configurou aqui que ele vai continuar, o Renato Silva, consumindo 6.000 kW por ano. O consumo dele é de 500 kW mensal, então dá 6.000 anual. E a gente tem um consumo simultâneo de 1.800 também anual, que é os 30% desse consumo. E aí o Luvic traz aqui pra gente, ó, quanto que é essa fatura, quanto que o Renato vai pagar de energia por ano se ele não tiver sistema de energia solar e se ele tiver o sistema de energia solar. Tá? Então aqui a gente tem a visão ano a ano, qual que vai ser a economia dele ano a ano e aqui a economia acumulada. Tá? Uma coisa legal da gente ver aqui é que os clientes do grupo B, né, se ele puxar da rede mais do que o valor de consumo mínimo dele, ele não paga mais o consumo mínimo, ele só vai pagar o percentual do fio B. Isso faz com que os primeiros anos do sistema, a economia seja muito grande, né? Então aqui, por exemplo, o Renato vai pagar, como esse valor é anual, sei lá, R$10 por mês de conta de energia, que é basicamente o que ele puxar da rede vezes o fio B, né? Que nesse caso aqui é 2 centavos. Então ele vai ter uma economia muito grande nos primeiros anos do sistema. Aqui o Luvic joga até 2047. Aqui dá para a gente já tirar algumas ideias. Por exemplo, se o Luvic dimensionou 4,32 kWp, a gente está falando de 4.320 Wp. Né? Segundo a Greener, né, a Greener diz que 1 Wp está sendo vendido em média R$ 4,88, né? R$ 4,88. Então vamos pegar aqui 4.320 Wp vezes 4,88. Um sistema seria vendido algo em volta de R$ 21.000. Então se a gente vem aqui, a gente vê que lá em 2028 esse sistema aqui estaria pago, né?
porque ele já teria recuperado os R$21 mil que eu investi na compra desse sistema. Então a gente tem um payback aqui de 6 anos para esse sistema que a gente está dimensionando aqui. Tá joia? Aqui tem algumas informações. Outra informação importante que eu esqueci de falar para vocês. A partir de 2028, né, que é quando a ANEEL tem que fazer o acerto de contas e dizer como que vai ser o futuro, a gente está considerando aqui, neste cenário atual do LUVIC, que você vai continuar pagando 90% do FIO B eternamente. A expectativa do mercado é que seja um valor maior, né? Que talvez a gente tenha que pagar FIO A, a gente não sabe ainda. Então, como a gente ainda não tem uma definição da ANEEL como que vai ser, a gente está perpetuando os 90% do FIO B, tá joia? É o que a gente escreve aqui embaixo. Então, basicamente, essa é a alteração dentro do negócio aqui dentro, tá? Então, a gente viu que na hora que a gente vai criar um negócio, a gente tem que informar qual que é a distribuidora, porque a partir da distribuidora a gente vai saber qual é o valor do FIO B. A gente, neste momento agora, não consegue adicionar mais contas de energia, mas logo vai estar liberado para vocês, poder usar de novo a simulação do autoconsumo remoto. E aqui dentro do dimensionamento agora a gente tem o percentual de simultaneidade e a gente consegue ver aqui, ter uma ideia como que vai ficar essa fatura com o solar e sem o solar. Basicamente são essas as alterações. Vamos gerar uma proposta agora para a gente ver o que mudou lá na proposta. Então, para gerar a proposta, vamos vir aqui no dimensionamento. Vamos ver se o LUVIC vai sugerir para a gente algum kit, né? Próximo aqui a 4.32 kWp. Tem que estar pesquisando aqui na base. Achou esses kits da Renovid. Vamos selecionar esse aqui. Só vamos alterar o preço dele aqui para R$21 mil, né? Que é o preço que a gente estimou lá, conforme a Greener. Proposta gerada, vamos ver como que ficou lá na proposta. Então aqui são dados fictícios dessa minha base de teste. Vamos lá, a primeira alteração que a gente vê na proposta, tá aqui, ó. Logo abaixo do gráfico aqui que compara geração versus consumo, antes aqui a gente tinha uma tabela, que vocês vão lembrar que era mês a mês, de janeiro até dezembro, que ele simulava aqui o sistema de compensação, né, crédito e débito. Como esse sistema de compensação ano a ano ele vai mudar bastante agora, porque cada ano a gente está pagando um percentual diferente do FIO B, vai ser muito diferente, a gente optou por tirar esse gráfico e adicionar tirar essa tabela, né? E adicionar essa daqui. Então aqui o Renato Silva, no caso, nosso cliente, ele vai conseguir ter a visão quanto que vai ficar sem solar e com o solar, né? Sem o sistema solar, com o sistema solar aqui, e qual aqui é a economia estimada para ele ano a ano aqui. Então a gente traz de 2023 até 2036, tá? De novo aqui, né? Os primeiros anos ele vai ter uma economia muito grande, porque ele está pagando um percentual bem pequeno do FIO B e ele também está deixando de pagar o consumo mínimo, né? Nessa tabela aqui, e também lá na tabela de cálculo de payback, de retorno de investimento, que eu vou mostrar para vocês, é muito importante que na hora que vocês estiverem apresentando essa tabela para o cliente de vocês, se atentar nas informaçõezinhas aqui, ó, tá? Primeiro, os valores da tabela acima são estimados. Todas as informações que estão aqui são informações estimadas. Por quê? Porque elas são geradas com base em algumas premissas. E parte dessas premissas, como a gente já falou no começo do vídeo, elas são estimadas, são estimativas nossas. Então a gente está estimando aqui que a gente vai ter uma inflação anual de 6% nos próximos 25 anos, né? A gente está estimando aqui que o Renato Silva tem um consumo simultâneo de 30%, tá? Então se a gente errar qualquer um desses dois fatores, esse resultado aqui já vai ser diferente, né? Então dificilmente depois de lá em dezembro de 2023 você vai pegar todas as contas de energia do Renato, dificilmente ele vai ter pago R$121 nesse ano, ou seja, aqui R$10 por mês, né? Dificilmente, porque dificilmente a gente vai acertar todas essas premissas que a gente está tendo aqui, mas aqui o Renato já vai ter uma boa visão de como pode se comportar esse sistema, né? Outra premissa que tem nesse cálculo é que a partir de 2028 a gente está considerando a continuidade, né, a perpetuidade da cobrança de 90% do FIO B, é o que está aqui escrito aqui embaixo. A gente sabe que tem grandes chances disso mudar, né, de a ANEEL definir que a gente tenha que pagar mais partes lá da tarifa, né, mais itens lá da tarifa. FIO A, por exemplo.
Mas como a gente ainda não tem ainda essa definição, a gente está perpetuando, tá? Então é importante deixar isso claro para o Renato também. Pode ser que a partir de 2028 o retorno dele seja um pouco prejudicado. Mas como a gente ainda não sabe qual vai ser o cenário, a gente não consegue estimar, né? A gente estima com o que a gente tem na mão hoje. Bom, aqui não mudou nada. Aqui na retorno de investimento a gente tem algumas alterações também. Então a gente tem aqui o ano, né? E a gente vê aqui nesse nosso caso que o sistema se paga em 2028. A gente tem aqui o preço da tarifa, vai aumentando, corrigindo a inflação. A produção de energia vai diminuindo ano a ano, porque os módulos eles vão perdendo, né? Potência de geração. A gente tem a economia, que o sistema está gerando para ele ano a ano. A gente tem o resultado financeiro. Então, no primeiro momento, o Renato tem que desembolsar R$21 mil, e conforme ele vai economizando ano a ano, ele vai recuperando esse dinheiro de volta, até chegar em 2028, que ele já pagou o sistema e ainda sobrou R$3 mil para ele, tá? Aqui o Luvic ele compara com um CDB, né? Com um CDB, uma renda fixa aqui no caso, e a poupança. Então ele vai trazendo essa comparação. Lá no final ele fala para a gente, se o Renato comprar esse sistema, ele vai ter um resultado positivo aqui de R$144 mil. Se ele pegar esse dinheiro e deixar aplicado num CDB que está rendendo aqui 100% ao ano, né? Aqui a gente configurou ele que está pagando 8% ADI, ele vai ter esse retorno. Se ele colocar na poupança, ele vai ter este retorno aqui, tá? E de novo aqui, o 2028 a gente está considerando 90% do FIU B, tá? Então é importante destacar isso aqui para ele. Pessoal, para que essa tabela funcione legal, é muito importante também que os valores lá dos indicadores financeiros para o cálculo aqui estejam corretos, tá? Por exemplo, se a gente estiver considerando uma inflação não muito fora da realidade, os resultados de economia pode ser diferente, pode ser maior ou menor. Se a gente estiver inflacionando muito a energia, a gente vai ter uma economia muito grande, tá? E se a gente estiver considerando um CDB, um rendimento de renda fixa muito baixo ou também muito alto, a gente pode também distorcer esse comparativo. Então é muito importante que esses indicadores estejam bem configurados lá, né? Nessa minha base de teste aqui, eu estou usando, deixa eu ver, vamos ver. Estou usando aqui 6% de inflação de energia elétrica, 5% de poupança e 8% de CDI ao ano, tá? Na minha visão, Marcelo, eu acredito que isso aqui é uma boa previsão para os próximos 25 anos, tá? Se eu fosse um integrador hoje, talvez eu usaria estes valores, mas é uma sugestão. Você precisa analisar com calma, né, usando o seu racional e definir quais são os indicadores econômicos que você quer usar aí na sua empresa. E lembrando que esses indicadores que você colocar aqui, eles vão afetar o resultado dessa tabelinha aqui, tá joia? E a inflação também vai impactar essa tabela aqui. Pessoal, então só resumindo, então, as alterações que existiram na proposta são essas duas tabelas aqui, que foram alteradas, tá? Aqui no negócio, vamos voltar lá no negócio do Renato. Aqui no negócio, a gente agora, na hora de criar um negócio, tem que informar qual que é a distribuidora de energia. Aqui, neste momento, a gente não consegue adicionar mais de uma conta. A gente tem o fator de simultaneidade, que ele já traz para a gente um valor padrão, mas a gente pode alterar. A gente tem aqui agora essa tabelinha que a gente valida a geração, tá joia? E na hora que a gente gera a proposta são aquelas alterações que eu te falei. O resto continua exatamente igual como você já vinha tocando o seu dia a dia aqui dentro do Luvic, tá joia? Pessoal, eu sei que nesse momento assim está sendo muito confuso para todo mundo. Eu espero que com essa alteração aqui a gente ajude você nesse momento a ter um cálculo de payback, de retorno de investimento mais próximo da realidade. Mas conforme vocês conseguiram ver aqui dentro do Luvic, vai ser cada vez mais difícil a gente acertar um payback, um retorno de investimento, uma estimativa de economia do nosso cliente. As variáveis em volta disso são muito grandes, né? As variáveis são muito grandes. Por exemplo, se a gente alterar aqui o percentual de perda, já vai dar uma outra geração que já vai dar uma outra economia, né? Se a gente mudar o fator de simultaneidade, já vai dar uma outra economia, vai mudar o payback. Então são muitas variáveis e dificilmente a gente vai acertar em cheio todas elas. Então, cada vez mais, o número que o Luvic dá, ele é uma estimativa. É uma estimativa de geração, porque dificilmente você vai acertar o percentual de perda. Ele é uma estimativa de economia, porque dificilmente a gente vai acertar qual que vai ser a inflação anual da energia. Dificilmente a gente vai acertar qual que é o fator de simultaneidade. A única coisa que a gente consegue acertar aqui
é o percentual do FIU B, mas mesmo assim também o valor do FIU B vai ser corrigido pela inflação, então até mesmo o valor do FIU B de 2024 a gente não sabe quanto que ele vai representar, o valor em real, né? Porque pode ser que na próxima revisão tarifária da ANEEL eles mudem isso. Então tudo que tem aqui é uma estimativa, e eu reforço isso para que você passe esse recado na hora que for apresentar a proposta para o seu cliente, tá? É uma estimativa bem próxima, baseada nessas premissas que a gente está definindo. Agora, essas premissas, pode ser que a gente não acerte elas 100%, tá joia? Pessoal, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Provavelmente, hoje é dia 2 de janeiro, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Nessa semana aqui agora, então nessa primeira semana de janeiro, essa versão do Lubic que eu mostrei aqui para vocês vai ao ar, vai estar no ar, e vocês vão começar a usar. E se tiver alguma dúvida, é só chamar o nosso time de suporte. Assiste de novo esse vídeo com muita calma, que pode te ajudar a esclarecer essas possíveis dúvidas também, tá joia? Mais um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. O que vai acontecer na hora que vocês começarem a usar essa versão do Lubic? Vocês vão entrar aqui, por exemplo, vamos pegar uns negócios em aberto. Vou pegar um negócio em aberto meu que já está rolando lá no passado, esse Maria da Silva aqui, ó. Vocês vão entrar nesse negócio, vocês vão ver que vão aparecer essa mensagem, ó. Este negócio não está preparado para gerar propostas conforme a lei 14.300. Tá? Por que aparece essa mensagem? Porque nesse negócio aqui, a gente não sabe qual que é a distribuidora de energia dessa conta de energia, então a gente não sabe qual que é o FIUP dela, e a gente também não sabe qual que é o percentual de consumo simultâneo que a gente vai usar nesse negócio. Então você vai clicar aqui em clique para corrigir. Basicamente o que o Lubic vai pedir é para você selecionar qual que é a distribuidora desta conta de energia e qual que é o consumo simultâneo que você quer considerar. Feito isso, esse negócio que agora já está preparado para gerar as propostas, né, conforme a lei 14.300. Tá joia, pessoal? Bom, acho que agora eu finalizei. Qualquer dúvida, chama o nosso time de suporte, que a gente está aqui para ajudar. Um abraço, até mais.